Olá, de volta com o nosso Vida Melhor. Hoje eu estou aqui com o ginecologista Dr. Ricardo Luba e a gente vai falar sobre a saúde íntima da mulher. Muito obrigada, seja muito bem-vindo. Obrigado pelo convite. Como eu já te disse, é um tema sempre de muito interesse das nossas telespectadoras. Eu percebo que algumas mulheres ficam constrangidas de perguntar coisas no consultório e às vezes nem vão, demoram para ir no médico, né? Isso quando elas não chegam assim, aí ela vê, olha, aí eu que sou mais novo, elas olham e falam, não vou perguntar. Aí depois vai para casa, elas ficam mandando mensagem, falam, mas doutor, eu esqueci de perguntar isso aqui, você pode me dar uma ajuda? Mas elas realmente ficam muito constrangidas. Ainda tem. E ainda é impressionante a quantidade de mulheres que ficam assim, ai, nossa, faz 5 anos que eu não vou no ginecologista. Bom, a gente precisa ir no ginecologista com que frequência? Anualmente. Eu acho que toda mulher, a partir do momento que ela começa a menstruar, ela deve ir para fazer seus exames periódicos. Não precisa ficar caçando pelo em ovo, fazendo 1 milhão de exames numa menina que tem 15, 16 anos e que não tem sintoma nenhum. Mas é essencial a gente ouvir os sintomas, ela prestar atenção no corpo dela, prestar atenção no ciclo menstrual, se tem, se não tem, se está menstruando, se não está, se tem cólica, se não tem, se tem dor para ter relação, se tem dor só no período menstrual ou não. Isso entender dessa forma. A gente ensina o autoexame, a gente começa a fazer um informativo mesmo para aquela menina mais jovem que está entrando no período realmente que a gente chama aí da pós-menstruação, que é a menarque, que é a idade adulta, das formas de higiene, de proteção, de doenças sexualmente transmissíveis e das orientações que acho que são necessárias aí para todo mundo, né? Com certeza. Não é só a família que tem esse dever de ensinar. Acho que o médico, o ginecologista, ele tem esse dever em primeiro lugar. Também. A mulher pós-menopausa, ela precisa ir ao ginecologista uma vez por ano? Sim, essa principalmente. Então, toda vez que a gente fala de exames preventivos, é preventivos ao quê? Né? A principal prevenção que a gente tem que fazer é para o câncer. E o câncer de mama, em especial, é um dos principais cânceres que a gente tem em termos de mortalidade no Brasil e no mundo. E o câncer de colo de útero. Então, é essencial que a pessoa faça uma avaliação do colo do útero, e aí o Papa Nicolau, que é o exame mínimo obrigatório, e uma mamografia, né? Existe aí uma discussão se faz a partir dos 40, se faz só a partir dos 50. Eu continuo ainda seguindo a recomendação do Colégio Brasileiro de Radiologia, que é a partir dos 40 anos, e a gente segue acompanhando anualmente. Em casos em que a mulher já teve o câncer de mama, a gente antecipa 10 anos da idade de diagnóstico do câncer do familiar. Então, a mãe, a irmã, a prima, alguma coisa. Ah, minha mãe teve câncer com 50 anos. A partir dos 40 a gente faz. Ah, minha mãe teve com 35. A partir dos 25 a gente já começa a fazer esse screening e esse acompanhamento aí clínico dessas pacientes. Perfeito. Tem algumas mulheres, algumas senhoras que mandam mensagens dizendo: eu não vou mais ao ginecologista porque eu já sou viúva, não uso mais, está ali guardada, eu não preciso mais fazer exame nenhum. Isso é verdade? Mentira, né? Tem que fazer. Tem. Ela pode ter câncer de vagina, câncer de vulva, câncer de colo de útero, as lesões de endométrio, todas as estruturas que a gente tem, ovário principalmente. E é nessa idade, né, principalmente depois da menopausa, depois dos 50 anos, que você aumenta o seu risco de ter doenças oncológicas. Então, é nessa idade que vão aparecer os cânceres. Antes dos 50, normalmente, alguns tipos de cânceres aparecem, mas não são os mais frequentes. São talvez os mais agressivos, mas não os mais frequentes. E a frequência do câncer maior é a partir dos 55, 60 anos em diante. E aí, essa hora que a pessoa, não, eu não preciso, porque eu não uso mais, eu não faço mais nada. Precisa sim, precisa acompanhar. Né? E câncer é algo que quanto mais precoce é descoberto, mais fácil é o tratamento, né? Mais eficiente. Existe também uma dúvida, né? Mas eu sempre fiz meus exames, como é que agora apareceu o câncer? Não, peraí. Fazer os exames é para se diagnosticar a doença, não é para prevenir o aparecimento. Então, essa questão da prevenção, né? A pessoa, mas eu estou me prevenindo. Como é que apareceu a doença? Apareceu e a gente diagnosticou logo no início e isso vai melhorar as taxas de sucesso e cura, né? Perfeito. Já tem um monte de pergunta aqui, aí são assuntos variados, eu vou perguntando, vai ter de tudo. Se você ainda não mandou a sua pergunta, pode mandar no 11 9 50 45 18 40, tá? Primeira pergunta é da Thaís, ela gostaria de saber quanto tempo o corpo leva para voltar ao normal depois do parto.
Isso nunca mais volta ao normal, né? Quem teve filho sempre fala isso. Mas para voltar daquela mesma forma, de 3 a 6 meses, para que a gente volte a ter a menstruação normal, que o útero regrida ao tamanho normal. E ainda depois, a mama, ela continua terminando seu desenvolvimento durante a amamentação. E aí, quando a mulher parar de amamentar, aí realmente a gente entende que acabaram-se as modificações aí relacionadas ao parto. Então, uma média de 3 a 6 meses, que é quando a mulherada ainda continua amamentando e tudo. Do útero, uns 3 meses até realmente voltar. Ele não volta ao que era, ele sempre fica um pouquinho maior. Quanto mais filhos a gente tem, é normal a gente ter um volume uterino um pouquinho aumentado. A barriga, principalmente, que é o principal, né, que toda mulher fica preocupada, essa é assim, a primeira gestação volta super rápido, então ela já fica com a barriga retinha, é super ótimo. Só que aquela distensão muscular, ela traz uma memória ao músculo. Então, quando você engravida novamente, é muito comum a gente ver, nossa, mas doutor, nessa segunda gestação, a minha barriga já cresceu com 12 semanas. É a questão da memória muscular. Então, aquele relaxamento, aquela distensão, ela acaba sendo mais facilitada pela memória que a gente já tinha. Então, por isso que eu brinco, nunca mais vai ser o mesmo. Nunca mais vai ser o mesmo. Mas olha, para a Thaís, que perguntou quanto tempo demora para voltar ao normal, o nosso corpo é normal sempre. Em qualquer fase. Maravilhoso sempre, em qualquer fase. Né? E é uma delícia a gente ter corpo de mãe, é uma delícia ter corpo de mulher, é uma delícia ter corpo de senhora. E é bom tudo isso porque significa que a gente está viva. Então, que a gente possa curtir o nosso corpo como ele é. Perfeito. Eu acho isso importante. Próxima pergunta vem lá de Minas Gerais. Tive menopausa precoce com 38 anos. Hoje tenho 41. É preciso fazer reposição hormonal? Porque médico nenhum passou para mim, disse que é uma opção minha, tomar ou não. Sofro muito com dores nas articulações. Será por causa da menopausa? Pode ser. Eu costumo brincar com os colegas que são ginecologistas, que é assim, eu estou sentindo calor, é o mais típico da gente ouvir da menopausa. Eu tenho ressecamento vaginal, é típico da menopausa. Eu estou brava com o mundo. Pode ser da menopausa. Eu tô com dor na articulação. Pode ser da menopausa. Eu tô nervosa. Pode ser da menopausa. Eu fiquei deprimido. Pode ser, tudo pode ser da menopausa. Então, toda alteração hormonal, ela pode ter consequências no nosso corpo. Agora, determinar quem vai tomar a reposição hormonal vai depender muito do histórico dessa paciente e dos sintomas. Então, existem mulheres que vivem muito bem sem a reposição hormonal. Doutor, eu não sinto nada, fica tudo ótimo, está tudo bem, está tudo tranquilo. Essa paciente não precisa fazer reposição hormonal. Agora, aquela paciente que fica com calor, dor de cabeça, mal-estar, um inferno, a parte emocional vira uma bagunça, tem que tomar provavelmente uma reposição hormonal, e aí tem que ver se pode também tomar ou não. E aí entra histórico de câncer na família, principalmente o câncer de mama. A reposição hormonal não leva ao câncer de mama, não faz a pessoa ter câncer de mama, mas ela acelera para aquele paciente que já tem a predisposição para ter. Então a gente tem que tomar um pouco de cuidado. E as outras coisas, como trombose, o risco de trombose é principal, que a gente tem sempre que levantar isso como uma questão que as pessoas, quando tem a trombose, falam, mas ninguém nunca me alertou. Mais ou menos, é comum, a gente ouve toda hora isso hoje em dia, mas acho que é importante na hora da prescrição sentar e conversar com o paciente. Olha, tem risco, você está disposta a correr esse risco ou não? Se você tiver sintoma, suspende, vai para o médico, procura a gente, porque não é uma coisa fechada, né? Qualquer medicação que você passa é uma coisa dinâmica, tudo pode acontecer. Ela pode ter uma alergia, ela pode ter uma reação indesejada, que na maior parte das vezes suspende e vai tudo bem. Mas às vezes a consequência disso pode ser um pouco mais prejudicial e aí os problemas começam, né? Trombose, câncer de mama, todas essas coisas eu acho que tem que ser discutido. A gente sabe que tem uma relação de trombose com o anticoncepcional, que não deixa de ser um hormônio, e agora você está falando também com a reposição hormonal. No caso de mulheres que têm uma hereditariedade, pessoas na família que já tiveram trombose, isso fica mais acentuado ou não? Não tem nenhuma relação? Pode ser que sim, pode ser que não. Hoje em dia, a gente tem uma série de estudos do que a gente chama de trombofilia, que é exatamente isso que a gente está falando. Essa tendência familiar ou adquirida que você vai ter de produzir trombos. Existem padrões de herança genética e aí você faz estudos genéticos para ver se você tem esse risco maior e aí a gente começa a entender quem pode e quem não pode.
Então, minha mãe teve. Aí tudo bem, a gente vê às vezes a mãe era fumante, sedentária, tomava hormônio. Qual foi o fator de risco? Às vezes o tabagismo, às vezes o sedentarismo, às vezes o hormônio. O hormônio sempre leva a uma chance maior. Mas a gente precisa ver se realmente é uma tendência hereditária ou de comportamento. Perfeito. Próxima pergunta. Boa tarde, Cláudia. Privilégio de estar em seu programa. Bem, minha pergunta para o especialista: tenho 46 anos, não tomo anticoncepcionais e há 24 anos não engravido. Ultimamente tenho um fluxo menstrual muito intenso e tenho crises de enxaqueca no período. Esse mês, após 8 dias que menstruei, senti uma dor de cabeça alucinante e um pequeno sangramento. O que pode ser? A Daniane, de Teófilo Otoni, Minas Gerais. Quantos anos ela tem? Ela tem 46 anos. Tá, 46. Difícil a gente fazer diagnóstico assim, né? O que ela teve, como que ela tem. É muito complexo a gente conseguir fazer isso. É importante essa história que ela tem aí de muito tempo tentando engravidar, com dor e com um fluxo menstrual intenso. Isso tem que se investigar algumas possibilidades, como a endometriose, por exemplo, e a adenomiose, que seria um tipo de endometriose que fica na musculatura do útero. Mas, claro, pode ser mioma, pode ser pólipo, pode ser uma série de outras coisas. Essa relação com a dor de cabeça e o período menstrual, eles normalmente têm uma associação referente a essa retenção de líquido que a mulher tem no período perimenstrual. Então, ela acaba tendo essa vasodilatação e isso pode favorecer o aparecimento de dor. Uma dor muito súbita exige um atendimento mais urgente. Aí, sempre que ela tiver isso, é bom ela procurar o pronto-socorro para investigar de uma maneira mais rápida e incisiva para ver se não é alguma coisa pior. Com certeza, Daniane, assim, uma dor de cabeça, como você relata, alucinante, né? Não brinca com a tua saúde, não. Vai ver e vai dar uma investigada no que está acontecendo com você. A próxima pergunta é da Isabel. Isabel Estrela de Salvador, ela diz o seguinte: tenho 42 anos, gostaria de saber se mesmo depois de ter tido um filho e com essa idade é normal ter dores de cólica. O que fazer para aliviar? Graças a Deus são apenas 3 dias de período menstrual. Muito obrigada, abraço a todos. Obrigada, beijo, Isabel. A dor da cólica acompanha a mulher a vida inteira. Pode ter desde criancinha até realmente o período que acaba, que é a menopausa. Então, é comum. É comum também o paciente, por exemplo, relatar que fez uma cesárea e que não tinha cólica e que depois da cesárea ela passou a sentir uma dor, um incômodo. Isso pode ser pela cicatrização pós-operatória. E também algumas outras complicações, como a endometriose de cicatriz, que a gente chama, que é uma endometriose que ela se implanta nesse lugar onde você, ou no útero, ou no músculo do abdômen, no umbigo, em caso de cirurgia por vídeo, onde você acaba tendo essa lesão da endometriose. A endometriose, acho que para quem não sabe o que é a presença do tecido que vive dentro do útero, fora do útero, em qualquer lugar. Então, o lugar mais comum é nos ovários, mas para ilustrar, imagina que eu pego um pedacinho do seu endométrio e coloque no teu braço. Toda vez que você menstruar, vai sangrar esse tecidinho que está aqui no teu braço. Então, esse foco de endométrio fora do lugar, ele gera muita dor quando é abdominal ou nessa região de cicatriz. Então, às vezes, ela pode ter uma endometriose cicatriz, ou já tinha, ou é só por causa da cirurgia mesmo. Endometriose, normalmente, ela é curada depois da gravidez ou não? Não. A endometriose é uma doença persistente. O tratamento necessariamente é cirúrgico, mas não quer dizer que tem que operar todo mundo. Né? A forma de cura da endometriose é cirúrgico, mas não é porque tem endometriose que tem que operar todo mundo. Então, existe um controle clínico e a hora, o momento certo de você operar a endometriose, que é o que hoje a gente discute muito. Tem pacientes que precisam operar logo porque sentem muita dor, tem uma qualidade de vida muito ruim por causa disso, mas tem pacientes que têm a lesão, mas vivem bem. Tomam anticoncepcional ou tomam alguns bloqueadores e eles ficam muito bem a vida inteira. Porque 50% das lesões voltam, então você opera e tem que reoperar, e isso vai fazendo, vai piorando a condição realmente dessa paciente. Ela acaba sentindo mais dor, às vezes até por causa dessas múltiplas cirurgias, do que pela própria endometriose. Então, nisso a gente tem que tomar um pouquinho de cuidado. Cura mesmo, cirúrgico. Controle hormonal, bloqueio hormonal e você segue a vida inteira numa boa com controle hormonal, desde que que não seja contraindicado. Ok. Todas as cólicas podem ser endometriose? Tem assim alguma estimativa de que a maioria é endometriose? Não, a maioria não é endometriose, não. Mas sempre que você tem cólica, você tem a obrigação de investigar se você acha que isso é ou não.
O problema é que o diagnóstico da endometriose ele é cirúrgico. Então, para você falar, não, tem endometriose ou não tem, a não ser que você tenha uma lesão enorme, super evidente, você precisa fazer uma videolaparoscopia. Então, você entra com uma câmera, olha lá dentro diretamente e você vê. Existem tipos de endometriose, como a típica e a atípica. A atípica é uma lesão que ela não vai aparecer aquela lesão achocolatada, como a gente vê, mas ela aparece um monte de lesãozinha branquinha e isso você só vai acabar realmente fazendo diagnóstico na hora de olhar mesmo lá dentro. O grande problema, como é que você vai indicar esse diagnóstico para todo mundo, né? E não dá para você sair operando todo mundo. E existe um tipo de dor que é muito comum, que todo mundo acha que deve ser endometriose, que a gente chama de dismenorreia primária. Quer dizer, desde jovem aquela paciente tem cólica, sempre teve cólica, sempre vai ter cólica. E essa cólica normalmente melhora com o uso de algum anti-inflamatório. Eu tomei um anti-inflamatório, um Buscopan, passou, é no primeiro dia e depois a minha vida segue normal. Normalmente não é endometriose, mas essa é a principal hipótese. O problema é que hoje está todo mundo meio assustado, né? Eu não sei se o excesso de informação é ruim ou bom, mas fica todo mundo assustado. Então, sentiu uma cólica, a endometriose. Elas já chegam correndo no consultório. Calma, vamos tranquilo. E o problema principal do diagnóstico é que para você ter uma lesão típica, grande, a amostra, às vezes demora até 8 anos. Então, às vezes, o paciente ele chega, às vezes, chateado para você. Pô, doutor, eu estou há 8 anos investigando e só agora apareceu? Só agora apareceu. Sim, ou a gente poderia ter feito uma cirurgia, entrado na barriga, o que é meio invasivo para a gente sair fazendo para todo mundo. Bom, a medicina vai evoluindo, daqui a pouco a gente vai ter uma notícia boa em relação a isso, para ser mais simples. Próxima pergunta, tenho cisto nos 2 ovários, faço acompanhamento, são cistos simples, o médico disse que não tem perigo, é verdade? Tenho 64 anos, Helena, ela é do Rio de Janeiro. Nessa idade, a gente sempre tem que estar acompanhando. Não pode dizer assim, não, fica tranquilo, não é nada, nunca mais volta. Não, tem que acompanhar. Cisto simples, a partir dos 50 anos, a gente acompanha e a gente opera normalmente acima dos 5 centímetros. Abaixo de 5 centímetros, acompanha clinicamente os cistos. Eu não sei se ela colocou o tamanho. Não. Ela só pôs cisto simples. Só. É importante acompanhar os marcadores tumorais que a gente faz, que são marcadores para entender, na verdade, o seguinte: se eles começarem a subir, eles dão um indício de que aquilo ali pode ser um pouco diferente. E verificar realmente com a ressonância se são somente cistos simples ou não, porque nessa idade era para não ter nada. Mas não quer dizer que tem um problema. Se está acompanhando e está tudo bem, está tudo bem. Então, tá bom. Eu acho que é importante a gente também ficar tranquila e confiar no nosso médico, né? Claro. Mas conversar bastante, fazer os exames. Tem gente que pega o pedido de exame, não faz o exame, ou então faz, mas depois não vai buscar o resultado, também não volta no médico. Conheço um monte assim. Não é verdade? É um monte. Me dá 2 minutinhos? Claro. A gente vai organizar as perguntas e eu já volto aqui, tá bom? Tem muita pergunta chegando. Eu fico muito feliz que você está participando. É muito bom que você participe do programa, que você adquira mais conhecimento. Mas bem lembrado pelo médico, né? Não basta ter conhecimento. Você precisa realmente ter o seu médico de confiança e fazer tudo certinho, viu? Agora eu volto aqui com o Dr. Ricardo Luba. E as perguntas, né? Porque a turma manda um monte de perguntas aqui. Vamos ver. Vou tentar atender a maior parte das perguntas. A próxima é da Fernanda, ela é do Rio de Janeiro. Ela diz, boa tarde, gostaria de saber. Eu tive uma gravidez nas trompas. Não tomo mais nada, queria muito engravidar. Mas isso foi em 2012 e até agora nada. Será que eu não engravido mais? Eu já tenho 40 anos. Quem teve uma gestação na trompa, e aí provavelmente ela perdeu essa trompinha, ela pode ter outra gestação na outra trompa. Isso é uma coisa comum de acontecer, porque o ambiente que aquelas 2 trompinhas estavam, ele é um pouquinho mais hostil por algum motivo, ou por inflamação, infecção, aí depende de cada caso. Então pode ter a dificuldade aí incluída nisso. Então assim, ela pode engravidar desde que essa trompinha esteja aberta, desde que não exista nenhuma alteração no sêmen e que ela ovule. E aí é interessante ela procurar o médico para acompanhar isso daí. Vai lá, Fernanda, tira a minhoca da cabeça. A Fátima, ela diz, no fim do ano passado me submeti à retirada de um cisto, um policisto, ela diz, que acabou não dando certo. A médica só pediu para retornar depois de 6 meses. Já não tenho mais menstruação, tenho 56 anos. Esse policisto pode virar câncer ou pode trazer algum problema? Um detalhe, sou solteira, nunca tive relação sexual.
Não, o ovário policístico ele não vira câncer, não acontece nada em relação a isso. Hoje em dia a gente sabe que o ovário policístico está relacionado a uma síndrome metabólica, onde existe uma importância muito grande para a questão da insulina e da resistência à glicose. Então o paciente ele acaba tendo uma tendência maior a fazer diabetes, hipertensão, sobrepeso e aí tem o ovário policístico junto. Mas isso não quer dizer que vai virar câncer nem nada disso. Mas também não é todo paciente que tem o ovário policístico que tem a síndrome do ovário policístico. Aí é eu já estava aqui pensando, porque eu tenho ovário policístico, eu falei, será que eu já tenho propensão a ter diabetes? Como que é? Quem tem ovário policístico e tem dificuldade para menstruar e atrasa muito a menstruação, tem aumento do risco de ter diabetes, pressão alta e principalmente o ganho de peso mais abdominal, pela questão da quantidade de hormônio masculino. Isso é uma alteração comum que a gente vê. Mas não é todo mundo que tem isso que vai ter esse tipo de coisa. Não tô nessa lista. A Maria de Campina Grande, ela diz, minha filha nasceu com o períneo fechado, fez tratamento e abriu. Ela está com 13 anos, ainda não menstruou. Tenho medo de ter fechado novamente. Seria possível isso? Precisa avaliar para ver se a questão é só o períneo, a parte externa, ou se ela tem alguma outra malformação que seja mais ascendente. Existem algumas malformações de vagina, né, da parte mais distal e de útero, que podem ter essas relações. Precisa ver se ela sente cólica. O principal sintoma normalmente é dor e ausência de menstruação e dores cíclicas. E aí você entende às vezes que o útero está fechado ou o períneo fechadinho e aí tem que avaliar. Tem que ir no médico, tem que dar uma olhada, não tem jeito. Esse caso tem que passar com o ginecologista mesmo. Então vai, Maria, leva sua filhota. Próxima pergunta. Gostaria de saber se preciso ir ao ginecologista com frequência, uma vez que na menopausa não tive nenhum sintoma e até hoje sinto-me muito bem. Tenho 58 anos e ainda sinto minha libido funcionando. É normal? Normal, ainda bem. Não é porque a gente está na menopausa que a gente não tem mais libido, não tem mais vontade de viver, não tem vontade de ter relação. Tudo certo. O que ela precisa só checar realmente se existe ressecamento vaginal ou não, mas a própria testosterona que o ovário continua produzindo na menopausa, ele normalmente dá conta de ter aí um pouquinho mais de lubrificação. Não só a lubrificação, a mucosa vaginal na menopausa ela fica mais fina por falta do hormônio do estradiol. Isso às vezes pode incomodar, dar coceira, pode doer quando tem relação. Esse é o principal ponto que acho que para quem não sente nada a gente tem que avaliar sempre. Mas tudo certo, mas ela tem que acompanhar anualmente, sim, porque existem as outras alterações que a gente falou no início, principalmente aqui o câncer de mama, câncer de colo de útero. Uma vez por ano não tem jeito, tá tudo ótimo, tá tudo bem, mas vai visitar o ginecologista. Tem que ir. Próxima pergunta é da Laís, ela é de Salvador, ela diz, boa tarde, recentemente fui diagnosticada com endometriose profunda e tenho um cisto no ovário direito e no esquerdo. Só que agora gostaria de saber qual é o melhor procedimento, pois me indicaram a retirada dos ovários, mas passei por outro médico e disse somente para tratar a endometriose. E eu poderia viver normalmente com os cistos, mas eu achei um absurdo, pois só eu sei o que passo. Se ela tem sintoma, tem dois caminhos que a gente sempre tem que sentar com o paciente e falar. Bom, você tem desejo de engravidar? Você tem desejo de ter filho? Tem. Então a gente tem que ir primeiro num caminho relacionado à parte da gestação. O segundo caminho é, não, doutor, eu não quero mais ter filho, já tive filho, tenho cisto e tal. Tudo bem. Dá para fazer esse primeiro caminho, que é um tratamento clínico de controle de dor. Você espera de 3 a 6 meses, pode até ter regressão do tamanho das lesões e desses cistos, mas a doença vai ficar lá. E aí depois, com menos inflamação, com doença menos ativa, vamos dizer assim, você pode indicar uma cirurgia num segundo tempo. Ou você vai direto para a cirurgia e aí realmente, se não tem desejo de reprodução, já resolve tudo que tem para resolver. Já tira os cistos, tirar os ovários eu acho um pouco prematuro em relação assim, então tira o ovário e resolve a doença. Aí ela vai trocar uma coisa pela outra, ela vai tirar a dor, mas aí depois ela vai ficar com calor, ela vai ficar com sintomas da menopausa e aí ela vai ter uma contraindicação para fazer reposição hormonal, porque se ela retornar com os hormônios, vai voltar a crescer a endometriose de novo. Então aí não tem muito sentido. Então fica com a primeira opinião, porque retirada dos ovários não é indicado nesse caso. Pode ser, depende. Depende do tamanho do cisto, depende do tamanho da endometriose, depende do tanto de dor que ela tem.
Mas sempre a gente precisa fazer um bloqueio hormonal. Então, já que vai ter que fazer o bloqueio hormonal, tenta o tratamento clínico primeiro, seja um pouco mais conservador. Se não der certo, ou se realmente continuar com dor, ou se não quiser isso, aí parte para a cirurgia e aí não tem jeito, aí tudo bem. Próxima pergunta. Boa tarde, Cláudia. Amo seu programa, obrigada. Me chamo Ana Cláudia, de Pouso Alegre, Minas Gerais. Tenho 41 anos e aos 36 fiz uma esterectomia total. A minha pergunta é, faz uns 7 meses que estou tendo problema de lubrificação. Esse problema está relacionado com a cirurgia? Pode estar e pode não estar. Na verdade, a gente sabe que quando a gente faz a esteré, que é a retirada do útero, a gente e mantém os ovários, a gente antecipa a menopausa dessa paciente mais ou menos uns 2 anos. Se ela fosse ter uma menopausa precoce, os principais sintomas que ela iria ter é a ausência da menstruação. Como ela não tem mais útero, ela não consegue mais ter esse parâmetro. Então, o ressecamento vaginal pode ser um indício do início de menopausa nela. Então, ela tem que estar atenta a isso. Aí tem tratamento, existem cremes hoje para fazer uma reposição local, para ajudar nessa relação e verificar se os hormônios dela estão realmente caindo ou não, fazer diagnóstico. Ok. Próxima pergunta é da Rose, de Belém do Pará. Ela diz, estou sentindo há dias uma vibração na vagina. O que é isso? Difícil. Complicado, não dá né? pra gente entender. A próxima, Elisandra, de Caxias do Sul. Tenho tido sangramento todos os dias e não tenho nada no útero e nos ovários. A gineco me passou para tomar progesterona, o que pode causar esse sangramento intenso. Não tenho endometriose. Pode regular só com hormônio, ressaltando que é constrangedor, pois sai muito sangue e dá muita fraqueza. Existe um diagnóstico que a gente chama que é hemorragia ou sangramento uterino disfuncional. Você faz todas as provas, você faz todos os exames, você faz toda a investigação e acaba que está normal e não tem nada. E aí você entende que isso é por alteração hormonal. Aí fala, pô, mas se eu fiz todos os exames e estavam normais, os exames de hormônio não vão detectar isso? Na realidade, as faixas de normalidade dos hormônios, elas são bem grandes. Então, você não consegue saber, para você, de repente, uma modificação pequena pode fazer um sangramento, mas para outra paciente não. Então, e pode ser dentro de um intervalo normal de quantidade de hormônio. E aí você entra com a progesterona, é uma das opções, não precisa ser só progesterona. Os próprios anticoncepcionais combinados também podem ser opções. E aí é uma tentativa. Claro, não deu certo, aí a gente passa já para outras coisas que a gente tem podendo fazer. A gente usa o nosso arsenal, aí tem cirurgia, tem outras coisas que a gente vai trabalhar nisso. Muito bem. Ainda tem um monte de perguntas, eu vou encaminhar todas para você. Se puder responder, vai ser uma alegria para as nossas telespectadoras, né? Eu amei te receber, volte Obrigado. Mais vezes. A gente sempre precisa aprender sobre saúde, né? A gente tem um corpo há tanto tempo e às vezes a gente não sabe usar da melhor forma e nem cuidar da melhor forma dele. Dr. Ricardo Luba, ele está no site www.ginecologialuba.com.br. No Instagram você pode seguir também, tem informações, Ginecologia Luba. E o telefone é o 11-2769-6013 ou 11-95899-1051. Muito obrigada. Obrigado. Uma ótima tarde, bom final de semana. Para todos nós. Vamos seguindo, vamos embora.